Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente conversar muito aqui sobre o nosso Vascão. É a primeira edição do giro de notícias, né? Mas não é o primeiro vídeo de hoje não, porque hoje pela manhã já foi postado o vlog com os melhores momentos da torcida no jogo de ontem em São Januário, né? Então você que não foi ao jogo por morar longe, ou porque mora no Rio, mas não deu para ir mesmo, e quer se sentir dentro de São Januário, é só vir no card aqui, tá passando, você pode assistir o vlog, tem os gols do Vasco lá, tem a reação da torcida, tudo bem maneiro para você se sentir dentro do caldeirão, beleza? E bom, nesse vídeo aqui vamos atualizar, né, as informações do Vasco após essa grandiosa vitória contra o CRB por 4-0. Emílio Faro tem chance de ser efetivado? Vamos falar aqui sobre isso. Vamos falar de Alex Teixeira, que está registrado e confirmadíssimo para estrear no domingo contra a Chapecoense. Vamos falar também sobre reforços, né? O Vasco está aí no mercado buscando contratações e em breve reforços devem ser anunciados. Então, bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. Está feliz com a vitória do Vascão de ontem? Deixa o like aí que é muito importante. Estamos quase batendo 170 mil inscritos aqui no canal. Então se você não for inscrito, se inscreva e a vinheta vai rodar agora. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começa com um recado do Speed. Speed que é um jogo online e gratuito de futebol. Você que gosta de futebol e entende de futebol, baixe o Speed e se divirta. Lá você é o diretor de futebol do seu clube. Você contrata jogador, você vende jogador, você faz a sua escalação, você escolhe a liga que você quer jogar. Enfim, um simulador de futebol online e gratuito para você. Para baixar, é só vir aqui na descrição desse vídeo. É completamente de graça. Bom, e a gente começa aqui falando do jogo de ontem. Que show do Vasco, cara. Que atuação do Vasco ontem. Na minha opinião, o melhor jogo do Vasco, né? Nessa Série B do Campeonato Brasileiro, cara. Uma partidaça. O Andrei Santos, meu Deus do céu, é um garoto diferente, né? Parece que ele já tem 30 anos de idade, de experiência de futebol. E é só um garoto de 18 anos ainda, cara. O Andrei Santos realmente vai ser um dos grandes jogadores do nosso futebol. E como eu disse aqui num vídeo do canal, cara, tenho certeza que o Andrei vai estar na próxima Copa. O menino é diferente. O menino realmente é diferente. Infelizmente, a gente não vai conseguir segurar ele por muito tempo aqui no Brasil, não. Porque com certeza os clubes lá de fora já estão de olho nele. Então, uma vitória maiúscula do Vasco para recuperar a confiança, o principal, para recuperar a sinergia entre clube e torcida, entre time e torcida, elenco e torcida, que estava se quebrando nessa sinergia, esse elo com o Maurício Souza ali. A torcida estava bastante irritada, estava começando já a criticar muito alguns jogadores. Então, ontem eu acho que foi ali reatando, né, esse casamento entre torcida e time do Vasco. Uma atmosfera sensacional ontem em São Januário, cara. Realmente São Januário lotado é uma coisa diferente. Quem não teve essa experiência ainda de ir a São Januário assistir um jogo, cara, é um daqueles planos que você tem que colocar para fazer antes de morrer. Porque é uma coisa realmente, para quem é vascaíno, é especial um jogo com São Januário lotado. Então ontem uma noite maravilhosa para quem é vascaíno, né? Vitória do Vasco, Caldeirão lotado, os crias da base dando show, né? O Ignaldo, cara, moleque que tem uma história de vida sensacional. Há 2 anos o moleque estava no Maranhão jogando na várzea, praticamente não fez base. E hoje, 2 anos depois, o moleque está aí fazendo um gol com o São Januário lotado no profissional do Vasco. Então, o Ignaldo também é uma daquelas provas, né, de que você não pode desistir dos seus sonhos. Por mais difícil que possa parecer, você não pode desistir. Ele é uma prova viva disso e ontem foi coroado, né, com esse gol. Então, cara, sensacional, né? Sensacional, um clima maravilhoso de vitória do Vasco ontem. E bom, depois dessa vitória maiúscula e importante demais do Vasco, com o time jogando bem, com o time praticamente não levando sustos, é claro que o assunto efetivação do Emílio Faro está em pauta, né? Porque o Emílio Faro comandou o Vasco em 3 jogos nessa Série B de Campeonato Brasileiro, foram 3 vitórias e arrisco a dizer que foram as 3 melhores atuações do Vasco nessa Série B. A vitória contra o Náutico, 3-2, que o Vasco amassou o Náutico, mas depois acabou levando 2 gols ali, um do chute desviado, outro um pênalti que o Zé Santos fez já nos acréscimos. Contra o Cruzeiro, o Vasco venceu 1-0, o Cruzeiro que é o líder isolado dessa competição, também era o Emílio Faro.
e ontem, né, essa vitória contra o CRB, uma goleada maiúscula em São Januário. Então, os 3 jogos com o Emílio Faro, o Vasco foi muito bem e é natural, né, que seja cogitado a efetivação do interino do Vasco. Bom, as informações que a gente tem é que o Vasco continua, né, no mercado buscando um novo treinador. O Odair Hellmann continua sendo o favorito, mas não é descartada a possibilidade do Emílio Faro permanecer até o final da Série B, né? Pode acontecer. Quem sabe, no jogo contra a Chapecoense, o Vasco jogando bem de novo, aplicando um outro resultado maiúsculo, acho que vai existir até uma pressão natural, né, pela efetivação do Emílio Faro. E é aquilo também, né? O Vasco ganhando no domingo mais uma vez, e se Deus quiser vai ganhar, e o Vasco assina com outro treinador, anuncia outro treinador, imagina a pressão que esse treinador vai chegar, né? A pressão que vai chegar em cima dele, porque vai estar todo mundo, né? O Emílio estava dando certo, o Emílio estava dando certo, contratar o outro. Então, não sei, né? Existe a possibilidade, sim, do Emílio Faro ser efetivado, mas, no momento, o plano continua sendo o Vasco trazer um outro treinador, e o Odair Hellmann, né, é o favorito neste momento. Vamos aguardar o desenrolar dessa situação e, claro, né, a gente vai informando aqui no canal Machão da Gama. Bom, e uma outra excelente novidade é sobre o Alex Teixeira, né, que já está registrado no bid da CBF e está confirmadíssimo para o jogo de domingo contra a equipe da Chapecoense. Teixeira esteve ontem em São Januário, assistiu o jogo ali da tribuna de honra, né, de São Januário, e ontem ele foi inscrito, né, no bid da CBF. O Vasco conseguiu se livrar do transfer ban e o Teixeira tá apto, né, para entrar em campo. Já pode atuar contra a Chapecoense e a tendência é que ele comece, né, como titular na partida contra a Chapecoense em São Januário. Domingo, estreia de Alex Teixeira. Estou ansioso, né, para ver o nosso cria vestindo a camisa do Vasco mais uma vez, e com certeza São Januário vai estar pulsando, vai estar lotado daquele jeito, vai estar mais maluquice ainda do que foi o jogo de ontem contra o CRB. Tomara que o cria estreie jogando bem, já fazendo gols, para a torcida já ficar maluca já, né? Domingo é dia de estreia do Alex Teixeira. Bom, e agora vamos aqui começar a falar de mercado da bola, de negociações, que está movimentado aí nessa janela do Vasco, está começando aí a se movimentar. Ontem a gente trouxe aqui a informação de que o Vasco fechou com o atacante do Atlético Mineiro, Fábio Gomes, né, que deve chegar no Rio de Janeiro aí nessa semana para realizar os seus exames médicos, mas além dele, outros 2 jogadores já estão fechados com o Vasco, né, jogadores do Internacional, e tem um meia que está negociando. O Vasco deve trazer mais um meia aí para essa sequência de Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos começar aqui falando do Everton, lateral direito do Vasco. Eu começo falando do Everton porque ele já está em Porto Alegre, chegou em Porto Alegre ontem, né, para realizar os seus exames médicos e ser apresentado ao Internacional. Então o lateral direito Everton já está na capital gaúcha e será jogador do Internacional. E nessa negociação do Everton, o Vasco solicitou 2 jogadores do Internacional para poder liberar o lateral direito Everton, que estava emprestado aqui no Vasco da Gama. Com isso, o Vasco acertou, né? Já acertou a contratação do lateral esquerdo Paulo Vitor, que aqui no Rio de Janeiro já jogou pelo Botafogo. E nessa negociação também veio o atacante Gustavo Maia, que pertence ao Barcelona B e que estava emprestado ao Internacional. Os clubes já estão aí trocando documentos, né, para finalizar essa troca, né, essa troca de 2 por 1. Vai o Everton, vem PV e vem Gustavo Maia. Sobre o PV, sobre o Paulo Vitor, a gente tem aqui mais alguns detalhes, né, sobre a negociação dele. O Paulo Vitor vai assinar com o Vasco um empréstimo até o meio do ano que vem, até o meio de 2023, com opção de compra fixada em $2 milhões por 50% do seu passe. O lateral esquerdo vai se apresentar ao Vasco nos próximos dias. E uma informação bacana aqui sobre o PV também, que começou a viralizar ali nas redes sociais, fotos, né, do Paulo Vitor de quando ele era criança, né, e era torcedor do Vasco. Foto dele ali em São Januário, né, acompanhando os jogos do Vasco, tá passando aí na sua tela. Então é mais um torcedor do Vasco, né, jogando pelo clube. E a informação também que circula nas redes sociais é que o Paulo Vitor, quando ficou sabendo do interesse do Vasco, ele fez de tudo, né, para poder ser liberado e assinar com o seu clube do coração. Então, boa sorte ao PV, lateral esquerdo, contratado pelo Vasco e que em breve chega aí no Gigante da Colina. Além do PV, também chega o Gustavo Maia, né, atacante de lado de campo, que também vem do Internacional. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, rapidinho, aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet. O 1xBet é parceiro aqui do canal Machão da Gama e você pode começar a fazer a sua fezinha ganhando um bônus. Isso mesmo, a 1xBet te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito.
Basta você ir no comentário fixado, clicar no link e usar o nosso código promocional quando você fizer o seu primeiro depósito, beleza? E aí você começa a fazer a sua fezinha e se divertir lá no site da 1xBet, que é um dos maiores do mundo. 1xBet é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e para encerrar esse vídeo, ainda tem informações aqui sobre negociações, porque o Vasco está no mercado buscando mais um meio-campo. O Vasco quer contratar mais um meia para a sequência da temporada. E as informações aqui do canal Atenção Vascaínos é que Paulo Brax e Carlos Brasil estão trabalhando para realizar essa contratação. E as informações dão conta que esse meia, né, que o Vasco está negociando, trata-se de um jogador que virá do futebol paulista. Enfim, um outro jogador também que o Vasco chegou a sondar foi o meia Matheus Vital, né? O meia atacante Matheus Vital, revelado pelo Vasco, cria do Vasco da Gama e que está no Corinthians. O Vasco demonstrou interesse, o Vasco sondou o Matheus Vital, mas é uma questão que vai ficar para Vasco SAF e para 777, porque o Corinthians só aceita a venda do jogador, não aceita o empréstimo. O Corinthians quer vender o Matheus Vital. E aí vai ser com a 777, né? Fazer esse investimento ou não. Mas o Matheus Vital também está aí no radar do Gigante da Colina. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto aí a qualquer momento com mais informações do nosso Vascão. Tamo junto. Saudações vascaínas. Deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui.